Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso e hoje eu quero apresentar para vocês aqui os operadores do Excel. Quais são os símbolos que realizarão as operações que nós precisamos? Então, caso você queira fazer uma adição, uma subtração, potencialização, divisão, multiplicação ou simplesmente uma comparação entre um dado e outro, você precisa utilizar alguns símbolos específicos para que seja realizada essas operações, ok? Então, quando você utiliza esses símbolos, você está informando para o Excel que naquela célula, naquele conteúdo, você vai fazer esta operação específica de acordo com o símbolo que você irá colocar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para que nós consigamos entender aqui, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo de adição, um exemplo de subtração e um exemplo de comparação. E aqui eu tenho alguns exemplos de fórmulas e como que montaríamos essas fórmulas no Excel. Ok? Então, tá aqui um exemplo para vocês conseguirem ver direitinho como que funciona detalhadamente. E eu vou aplicar aqui na prática para que vocês consigam entender. Temos algumas regrinhas básicas. Quais são elas? Primeiro, para que você consiga informar em uma célula específica que naquela célula será uma fórmula ou será uma função, função vocês verão um pouquinho mais para frente, tá? Mas vou estar falando aqui sobre ela. Então, caso vocês queiram informar numa célula específica uma função ou uma fórmula, vocês são obrigados a iniciar na célula com uma igualdade. Então, aqui no meu caso aqui, ó, eu tenho que formar o sinal de igual, que é igualdade, e vou fazer a minha fórmula, a minha função. E qual que é essa minha fórmula? Eu quero pegar 20 mais 5, ok? Então, eu coloquei aqui o valor que eu quero e o valor que eu quero adicionar. E a minha operação aqui, que é a adição. Então, eu vejo aqui que esse símbolo representa a minha adição. Então, quando eu apertar Enter, ele vai fazer a somatória de um mais outro. Vejam aqui como que ficou, certo? Esta é a minha fórmula trivial. Como assim trivial? Ela é a minha fórmula mais prática e mais simples possível que tem. Porém, ela não é eficiente. Por que ela não é eficiente? Vejam que quando eu criei minha fórmula, eu não especifiquei uma célula específica. Então, eu não informei uma célula nesse meu caso, eu apenas digitei o valor. Caso eu venha aqui e altere para 25, o meu resultado final ele não vai ser alterado para 30. Por que ele não vai ser alterado para 30? Porque na minha fórmula, eu não referenciei aqui no 20 a minha célula aonde está o meu valor. Então, quando vocês forem realizar alguma fórmula, alguma função, sempre, quando não for algo constante, vocês irão selecionar a célula aonde contém o seu dado, ao contrário de digitar aquele dado, porque aquele dado pode mudar. Caso o seu dado não mude, seja algo fixo, digite, sem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma, o resultado vai ser o mesmo. Porém, quando você tem uma variável, onde ela irá mudar de tempos em tempos, é recomendável e é utilizável a seleção da célula. Para que nós consigamos fazer isso, eu vou apertar igualdade. E nesse meu caso, eu posso tanto digitar a célula aonde o meu conteúdo está, ou simplesmente clicar em cima dele. Quando eu clico em cima dele, vejam aqui que ele vai me trazer a célula, o nome da célula aonde ele está digitado, no caso, A4, coluna A, linha 4. Vejam que quando eu seleciono, ele fica com o tracejado rodando em volta da célula. Ok? Nesse caso, ele falou assim, olha, essa célula no momento está selecionada. Eu posso selecionar qualquer outra. Ok? No caso, eu vou deixar selecionado a A4. E qual que é o operador que eu quero fazer? Eu quero fazer uma adição. Veja que depois que eu coloco a adição, ele tira aquela seleção daquela célula e me permite selecionar qualquer outra célula. Ok? Que eu quero fazer uma adição de algo com algo. E qual que é esse meu outro valor? Meu outro valor está aqui contido na célula C4. Ok? Então, eu vou pegar o conteúdo que tiver dentro de A4 e acrescentar com o valor que tiver dentro de C4. Vou apertar Enter e veja que ele me trouxe o valor de 12.
Caso eu venha aqui no 10 e altere para 8, ele irá fazer a somatória de 8 mais 2. Caso eu altere o 2 para 3, ele irá fazer a somatória de 8 mais 3. Eu vou fazer essa mesma fórmula aqui embaixo. Seleciono a célula, adição e seleciono a segunda célula. Para a subtração, a mesma maneira. Então, seleciono a célula, menos, seleciono a célula. Faço o mesmo movimento para todas. Um detalhe. Vejam que eu estou digitando célula por célula. Imagine vocês que vocês possuem uma base de dados com 3.000 dados. Se vocês forem digitar célula por célula, a mesma fórmula, você irá perdendo um tempo enorme. Para que você economize esse tempo, possuímos um atalho. Tá? Então, veja aqui ó, que eu tenho a coluna A, linha 8, e coluna C, linha 8. E esse meu atalho, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui embaixo. Quando eu clico, seguro e arrasto para baixo, ele irá reaplicar essa função, essa fórmula que eu criei, irá replicar linha por linha. Por exemplo, aqui eu não estou referenciando a linha 8. Quando eu arrasto ela para baixo, ela vai ser a linha 9, correto? Então veja aqui minha fórmula, ela mudou a linha dessa minha fórmula. Ela faz isso linha por linha. Veja aqui que na próxima é a A10, ok? E eu também tenho os meus operadores de comparação. E o que é esse operador de comparação? Eu faço uma verificação, eu peço que o Excel faça uma verificação em alguma pergunta. Eu pergunto se uma célula ou algum valor é maior ou igual a outro, ou se é igual, ou se é menor, ou se é diferente. Então eu faço essas perguntas para o Excel, ok? Mas como que eu vou saber qual que é o operador de maior e qual que é o operador de menor? Eu digitei aqui para vocês ó, quais que são, mas caso na hora da atividade de vocês, na hora da prática de vocês, vocês não tenham isso aqui fácil para vocês, vocês utilizam essa regrinha que eu utilizo aqui embaixo. Eu tenho aqui os dois operadores, veja aqui que o maior e o menor, mas caso vocês não saibam qual que é qual, basta vocês fazerem um risco no meio delas, ó. Vocês saberão exatamente qual que é o sinal que representa maior e qual que é o sinal que representa menor. Então, no meu caso aqui, este símbolo virou o numeral 7 e este virou o numeral 4. Então, 7 é maior que 4. Este aqui é o sinal que representa o sinal de maior. E esse aqui, o sinal que representa o sinal de menor. Beleza? É apenas um truquezinho utilizado para poder facilitar o nosso dia a dia. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Quando nós trabalhamos com comparações, nós possuímos apenas dois resultados. Ou verdadeiro ou falso. Ou isso é verdadeiro ou isso é falso. Nós utilizaremos bastante essas operações em funções posteriores de comparações. Função se, função e, função conte-se. Vocês verão mais para frente o quanto iremos utilizar essas operações de comparação, ok? Então vamos aqui utilizar nossos exemplos. Eu vou fazer a comparação. Se essa célula A13 é maior ou igual à célula que está na C13, ok? E o que ele vai me trazer como resultado? Verdadeiro. Por quê? 5 é maior que 5? Não, não é. Porém, 5 é igual a 5. Ele vai me trazer verdadeiro. Eu dei duas possibilidades. Ou ele vai ser maior, ou ele vai ser igual. Se qualquer uma das duas for verdadeiro, ele vai aceitar e vai colocar como verdadeiro. Vou fazer isso para os outros. Ó. 8 é maior que 2? Ele vai me trazer como verdadeiro porque 8 é maior que 2. Caso eu venha aqui e coloque 8 no lugar do 2, ele vai me trazer como falso. Por quê? Eu estou apenas perguntando para o Excel se é maior. Caso seja igual, ele não atende a minha condição. Vamos na minha próxima. 6 é menor que 1? Ele vai falar que é falso, porque 6 é maior que 1. Caso eu tivesse aqui o valor de menos 6, ele já me traria o valor como verdadeiro. Vamos fazer o outro aqui, ó. 4 é menor ou igual a 4? Ele vai me trazer como verdadeiro porque 4 é igual a 4. Ok? Então, esses são os operadores que nós possuímos aqui no Excel. Vocês utilizarão bastante eles nas próximas aulas. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham, deixe nos comentários e aguardo vocês na próxima aula.